Então, eu começo apresentando o roteirinho da palestra, que eu vou falar hoje para vocês, né. Então, entre os conteúdos, eu começo falando pelo medo, né, então vamos tratar o medo. Há uma diferença entre dominar e eliminar o medo. Então, falar: "Eu já superei o medo, eu já eliminei o medo", se você pensa isso, cuidado, tá, porque não é esse o caminho. Se você tem em mente que já superou o medo, não tem mais medo, eliminou o medo, isso é um perigo e eu vou explicar o porquê. Nós vamos tratar ainda dentro do medo, vendo ele como nervosismo positivo. Depois eu vou falar um pouquinho, algumas dicas sobre como conquistar o ouvinte, o que fazer e o que evitar, então, o que você tem que fazer e o que você não pode fazer. E vou falar um pouquinho também, algumas técnicas, de maneira breve, né, sobre fala e sobre postura. Eu começo falando sobre o aspecto de falar em público, a questão do medo, da vergonha, e deixo uma pergunta para vocês, né, para pensarem aí. Será que a capacidade de falar em público, de ser um bom orador, como vários que nós conhecemos, ela é uma habilidade inata ou ela pode ser adquirida, né? Essa é uma pergunta interessante, que na própria pergunta esconde uma pegadinha, né? Na verdade, não é habilidade inata ou adquirida. É as 2 coisas. Então esse "ou" aí que não faz sentido, né. Para algumas pessoas, falar em público não é uma dificuldade, ela tem facilidade de se comunicar, para outras é uma grande dificuldade, e ela então, né, vai ter que se empenhar muito mais para superar essa dificuldade e conseguir falar em público. Então as 2 coisas, né, para alguns é uma habilidade inata, as pessoas têm mais facilidade, eu acredito que seja a realidade de muitos entre vocês. Para outros, é algo a ser desenvolvido e que vai dar bastante trabalho a desenvolver. Para animar um pouquinho vocês, né, eu quero dizer que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né, então essa foto que aparece à esquerda de vocês, né, de um estudante que precisa ir na frente da sala de aula e falar alguma coisa, apresentar alguma coisa e acaba tampando o próprio rosto com a folha de papel onde ele tem as anotações, é algo que eu vivenciei muito na minha vida escolar, né. Eu era tão tímido, mas tão tímido, que quando ia fazer a chamada, falava meu nome, eu ficava vermelho. Era muita timidez mesmo, não gostava de falar, não gostava de aparecer, gostava de passar despercebido na turma. Só que aí, né, vários fatos vão surgindo ao longo da vida, e eis que a primeira oportunidade de trabalho que surge para mim foi trabalhar em uma emissora de rádio, aqui na Rádio Difusora de Batatais. Então já dá para ver, né, o primeiro desafio que eu tive foi para poder fazer coisas diferentes lá dentro da rádio, né, comecei como redator, revisor, para poder atuar como repórter foi, então, perder esse medo de falar, com uma grande vantagem que em rádio você não mostra o rosto, você não aparece, a sua voz, então isso facilita bastante. E, na verdade, isso me ajudou a ir desenvolvendo, né, porque no primeiro momento eu desenvolvi a voz, a questão de comunicação só pela voz, para depois se preocupar um pouco com a questão da imagem e da postura. E hoje, né, depois de uma longa jornada aí, né, tentando melhorar e me aperfeiçoar, hoje eu sou, posso dizer, o mestre de cerimônias oficial lá do Claretiano, né, a Thaís deve ter testemunhado isso várias vezes, e uma das vezes que eu precisei falar para mais pessoas e que me deu, inclusive, muito nervosismo, mas também foi um sinal marcante para mim de superação, foi em um congresso claretiano que reuniu mais de 600 professores do Brasil e de outros países da América, lá em Taici, e que permitiu, né, que eu fizesse a abertura e conduzisse, né, todos os trabalhos do congresso. Então foi um marco para mim com relação à superação, né, de sair dessa figura da esquerda, de um menino extremamente tímido durante toda a infância, e quem me conheceu na infância com certeza vai confirmar isso que eu estou dizendo, para alguém que tem que encarar uma plateia qualificada, né, para apresentar um congresso para mais de 600 professores. Então, o que eu vou compartilhar hoje nessa palestra é um pouco da minha experiência, do que eu usei, do que foi útil para mim e que pode ser útil ou não para vocês.
Então, de tudo aquilo que eu vou falar, eu peço que vocês façam um filtro, né, a partir da realidade de vocês, as habilidades que vocês já têm, aquelas que faltam ainda desenvolver, e se apropriem daquilo que possa ajudá-los a se tornarem melhores comunicadores, tá? E aí eu gosto de partir de uma visão de superação, né? Eu trago a imagem dessa escultura chamada Self-Made Man, da Bobbie Carlyle, que ela apresenta, né, ela é inclusive muito famosa e reproduzida muito na internet, a própria escultura se esculpindo, né? Porque eu acho que ela representa muito bem o ser humano, a evolução do ser humano e a questão da superação, né? Então, se eu não estou contente com a minha condição de ser uma pessoa tímida, que não consegue falar em público, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me esculpir, eu preciso me trabalhar. Eu tenho essa possibilidade, essa capacidade de me tornar quem eu quero. Então, eu gosto de começar com essa mensagem positiva, né? Para quem tem dificuldade, mas tem a vontade de ser um grande comunicador, eu deixo que é possível. Você pode se esculpir e se tornar quem você quiser. Por que que é importante hoje a questão de falar em público, de se comunicar bem? Né, e aí eu trago junto, né, falar em público pode remeter só à questão de palestra, mas não é só isso, falar em público também é se comunicar bem com os colegas, se comunicar bem no trabalho, é um pré-requisito para você ter ascensão profissional. Então, o primeiro aspecto que aparece ali é uma competência exigida pelo mercado. E há um contrapeso muito grande, né? A geração Z, que eu acredito que é a geração de vocês, né, em torno dos 20 anos, o que que ocorre com a geração Z? Ela tem como principal característica uma dificuldade de se comunicar de maneira presencial. Então, vocês da geração Z, vocês são excelentes com tecnologia, se comunicam muito bem nas redes sociais, né, inclusive ensinam as outras gerações, X, Y, a utilizar tecnologia. Então, vocês são mestres em tecnologia, mas na hora de comunicar pessoalmente, isso é até algo muito marcante em vocês, há uma dificuldade na grande maioria. Não quero aqui colocar como uma crítica, porque todas as gerações têm aspectos positivos e negativos. Então, destaquei os aspectos positivos de vocês, principalmente com relação à tecnologia, essa vontade de querer mudar o mundo, de não concordar com ah, questões, né, que envolvem, por exemplo, pessoas que sofrem no mundo, pessoas que estão desamparadas, desigualdade. Vocês não concordam com isso e têm uma força muito grande para lutar contra isso, tanto que vocês, né, estão atuando. E, como aspecto negativo, essa dificuldade de se comunicar bem é o que prevalece na maioria dos jovens. Então, mais um motivo para vocês se empenharem em desenvolver essa habilidade de se comunicar, não só para dar palestra, para poder ter ascensão profissional, para exercer a liderança. Um pré-requisito para líder é a capacidade de comunicação. Tá? Então, empenhem-se em se esculpirem, desenvolvendo a capacidade de comunicação cada vez mais. Se você tem medo de falar em público, eu quero dizer que você não é único. Você também não é a maioria. Pelo contrário, você está do lado da maioria das pessoas. Eu trago aqui uma pesquisa, né, realizada nos Estados Unidos. Infelizmente, não encontrei pesquisa sobre esse assunto aqui no Brasil. 9.000 pessoas foram ouvidas, né, pedindo que elas citassem quais eram os seus maiores medos, e os maiores medos, né, aqueles que mais apareceram foi falar em público, em primeiro lugar, manifestar-se em uma reunião ou então na aula, conhecer novas pessoas, isso também foi colocado, então, muitas pessoas introvertidas, conversar com pessoas de nível hierárquico que é mais elevado, então, conversar com o superior na empresa é algo que também deixa as pessoas com medo, e enfrentar uma prova ou uma entrevista importante. E aí, se a gente analisar esses medos, o que que eles têm em comum? Todos estão relacionados a uma dificuldade de comunicação. Então, destacando para a gente também a necessidade de desenvolver a comunicação. E quem tem medo, primeiro, sinta-se acolhido pela maioria e não pela minoria.
Mas de onde vem, né, esse medo e às vezes até um pavor, né, que é um medo que faz a pessoa travar e não conseguir ir adiante? Esse medo vem principalmente desses 3 fatores, né. Todos nós temos uma necessidade de ser aceito, nas comunidades, né, que nós participamos. Então, na escola, no trabalho, no clube aqui que vocês frequentam. Então, vocês têm essa necessidade de ser aceito no grupo. Isso faz com que vocês tenham uma preocupação com a imagem de vocês, né. Então, você tem uma necessidade de ser reconhecido de maneira positiva, todos nós temos, e ao falar em público, cometer alguma gafe, gaguejar, falar o que não deve, você se preocupa em ter essa imagem arranhada e comprometida perante os seus colegas. E junte-se a isso também a questão de ser avaliado, né. Sempre que nós temos que fazer uma prova, seja ela qual for, na escola, na faculdade, uma prova para conseguir a carteira de habilitação ou qualquer outra, nós ficamos apreensivos, nós ficamos tensos, porque nós não gostamos de ser avaliado. Então, essas são as principais origens do medo de falar em público. Mas quem tem esse medo não está sozinho, e você, pelo contrário, né, você está ao lado de grandes oradores da história. Então, pessoas que ficaram na história como grandes oradores, colocaram em suas biografias que tinham muito medo de falar em público. Então, olha como é algo controverso, né, como que pessoas que ficaram na história como grandes oradores colocam em suas biografias que tinham muito medo de falar em público. E aí eu cito só 3, né, que Winston Churchill, que foi primeiro-ministro britânico, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, e Marco Túlio Cícero, esse um famoso orador romano de antes de Cristo ainda. E o que o Cícero, que é o mais antigo e muito mais antigo dos exemplos que eu trouxe, o que ele colocava? Empalideço na abertura de um discurso, e na alma e em todos os meus membros eu estremeço. Então, olha o nível de medo que ele tinha na hora que ia falar em público. Mas mesmo tendo tanto medo, ele entrou para a história como um grande orador. Então, o que está acontecendo com esse pessoal que tem muito medo e vira depois pessoas que ficam na história como grandes oradores? Então, se você observar e lembrar provavelmente de algumas histórias que você ouviu de atletas, de atores, todos eles relatam que ficam muito nervosos antes de uma peça. Por exemplo, eu lembro de ter visto uma entrevista da Fernanda Montenegro, uma atriz famosíssima e reconhecida, uma das maiores do Brasil. Ela fala que em cada estreia de peça ela tem um nervosismo muito grande. Políticos que fazem discursos também relatam nervosismo. Atletas, dá para imaginar como seria a realidade de um atleta, por exemplo, em uma competição de uma Olimpíada. No dia de uma Olimpíada, como fica um atleta? Qual é o nível de adrenalina dele segundos antes da largada? É muito alto. Só que o que ele faz? Ele direciona, né, essa adrenalina, esse medo, para algo positivo. Então a gente começa a entender qual é essa diferença. E a diferença é que aqueles que têm êxito, eles aprenderam a utilizar o nervosismo, então medo, nervosismo, em seu benefício. Então é isso que eu quero começar a destacar para vocês a partir de agora, né? O medo ele não tem que ser eliminado, ele precisa ser ajustado e ser utilizado em seu benefício. Então você ficar nervoso antes de uma palestra, ótimo. Eu também fiquei apreensivo antes de falar para vocês. Isso me ajudou em quê? A me preparar melhor. Então, perder o medo é perder o rumo. Não é para perder o medo. Eu não quero que nenhum de vocês perca o medo de falar em público quando vocês forem para uma competição dentro aí do Rotary ou quando vocês forem falar, por exemplo, na empresa. Não é para perder o medo. É para permanecer com medo. Pode parecer estranho, mas vamos entender melhor. Quem é destemido? Esse que aparece à direita aí nessa balança. Você a todo momento vai ter que equilibrar o seu medo. Quem é destemido, ou seja, relata claramente que não tem medo nenhum de falar em público, precisa falar? Dá aí o microfone, eu falo. Peço que vocês lembrem-se de algumas pessoas que provavelmente vocês conhecem que têm essa característica, e é comum vocês encontrarem na memória aí
pessoas que são prolixas. O que é pessoa prolixa? Aquela pessoa que fala e repete a mesma coisa várias vezes, de maneira diferente, não sai do lugar e não fala de maneira objetiva, deixando quem está ouvindo cansado. Então, o destemido, na maioria das vezes, ele é prolixo, ele comete excessos, não só por repetir, mas também da maneira como fala, nos gestos, nas palavras, no tom que ele vai falar. Ele costuma ser também arrogante. O que é o arrogante? É aquela pessoa que se considera superior às demais. Então, se você vai para o lado do destemido, você corre o risco de cometer todos esses erros aí que eu acabei de citar. Então, fique do outro lado, aqui do lado do medo, não elimine ele, permaneça com a vergonha, essa questão de, às vezes eu vou me perder, eu não sei o que vou falar, é algo que vai te ajudar. Então, começa a aparecer para a gente que existe um nervosismo positivo. Então, não é eliminar o nervosismo, não é eliminar o medo, é utilizá-lo em seu benefício. Então, qual é o conceito de nervosismo positivo que vai aparecer em um livro que chama Arte de Falar em Público? É um sentimento prazeroso, entusiástico e animado, acompanhado de uma ligeira agitação. Você vai ficar agitado, às vezes você vai tremer, suar, ficar com a mão gelada. Tudo bem. Continua sendo um nervosismo, mas a sensação ela é bem diferente. Você não é mais uma vítima do seu nervosismo. Você pega aquele nervosismo e é vitalizado por ele. Você controla o nervosismo, e aquele nervosismo vai fazer justamente que você se concentre mais naquilo que você tem que falar, se prepare mais antes de falar, e com isso você tem mais sucesso na sua fala. Então, 3 passos para superar o medo. E por medo você pode entender aqui também o nervosismo. O primeiro dele é estudar oratória, é o que vocês estão fazendo hoje, e ao final também eu vou deixar algumas dicas, algumas referências que eu utilizei para quem quiser se aprofundar. Você precisa se preparar muito, e o preparo vem apenas da prática, então saiba que você terá que praticar muito. E quando a gente fala de prática, tem até um estudo que foi feito a nível mundial, que ele traz o seguinte: para uma pessoa se destacar em qualquer área, então pode ser como artista, como esportista, como engenheiro, advogado, médico, independentemente da área, como comunicador também, ela vai precisar se dedicar pelo menos 9.000 horas. Então, eles chegaram a esse número: 9.000 horas de prática intensiva daquilo que você quer ser reconhecido como alguém excelente para fazer, alguém que se destaque. Então, se você quiser ser um esportista de destaque, uma referência, pelo menos 9.000 horas de prática. Se você quiser ser um bom cientista, 9.000 horas de prática. Se você quiser ser um bom comunicador, de novo, 9.000 horas de prática. E também é importante você pensar de forma positiva, porque imprevistos acontecem na hora que você vai começar a falar, às vezes antes, podem acontecer coisas que vão te deixar para baixo, ou que vão fazer você aumentar o seu nervosismo, e isso pode te derrubar. Então, é importante pensar de maneira positiva. Então, sobre estudar oratória, vocês já estão fazendo agora, parabéns. Sobre a questão de praticar, né? Não dá para matar a fome lendo o cardápio. Então, não adianta só estudar a teoria sobre oratória, vocês vão ter que praticar. Se vocês lerem todos os livros que existem sobre oratória e não praticar, não adiantou nada. Então, simplesmente comece a praticar, apresente trabalhos na escola, tenha iniciativa para falar no trabalho, na igreja, no clube, ou sempre que surgir uma oportunidade. Então, o segredo é praticar e praticar muito. 9.000 horas de prática para você ser excelente, ser referência naquilo que você faz. Então, o malabarismo, por exemplo, para alguém ser um bom malabarista, ele precisa treinar bastante também. Com relação ao pensamento positivo, né, então eu listo aqui alguns pensamentos negativos que são comuns e como que eu posso converter esses pensamentos em algo positivo. Gostaria de não precisar fazer essa palestra, gostaria de não precisar falar em público. Se surgir esse pensamento, inverta ele, pensa da seguinte maneira: essa palestra é uma oportunidade para compartilhar as minhas ideias e ganhar experiência como orador.
Então, não desista, não invente desculpas para fugir de uma palestra ou de uma oportunidade de falar em público. Tenha isso como uma oportunidade de você contabilizar mais uma horinha naquelas 9.000 que você vai precisar para se destacar e realmente ser um orador de excelência. Eu não sou um ótimo orador. Ao invés de pensar assim, pense: ninguém é perfeito, mas eu ficarei cada vez melhor a cada exposição que eu fizer. Sempre fico nervoso quando falo em público. Ao invés de pensar assim, pense: todo mundo fica nervoso. Eu citei vários exemplos para você. Se outras pessoas conseguem controlar esse nervosismo, eu também consigo. Ninguém terá interesse pelo que eu tenho a dizer. Ao invés de pensar isso, pense: tenho um bom tema e estou plenamente preparado. É óbvio que eles vão ficar interessados. Então, algumas dicas e alguns exemplos para vocês converterem os pensamentos negativos mais comuns que aparecem em algo positivo, que vai te ajudar a encarar o desafio. Então, se a dúvida está te desafiando a agir, as dúvidas vão crescer. Então, se você está em dúvida sobre falar e fazer uma boa palestra ou não, se vai ser mais ou menos, o que, que vai acontecer? Essas suas dúvidas vão crescer. Então, o que, que você tem que fazer? Desafie as suas dúvidas com ação, simplesmente faça e você crescerá. Dúvida e ação são incompatíveis. E aí nós chegamos no segundo momento aqui. Já falei bastante sobre o medo, sobre essa questão de você utilizar ele de maneira positiva. Nunca pense em eliminar o medo. Isso é um risco. Você vai cometer uma série de outros erros se eliminar o medo. Então, use o medo. Entenda aqui como medo e nervosismo como algo positivo. Então, mude seu mindset, para utilizar uma palavra, um termo que está na moda. Mude a sua forma de pensar. Agora vamos para alguns aspectos, dicas rápidas sobre conquistar o ouvinte, o que fazer e o que evitar, e depois as técnicas. Conquistar o ouvinte e vencendo as barreiras, né? Então, sempre que você vai falar com alguém, seja quem for, a pessoa sempre, de início, ela levanta uma barreira. Será que eu devo realmente acreditar nessa pessoa? Será que ela está falando a verdade? Então, é natural do ser humano essa barreira inicial sempre que você vai ouvir uma pessoa falar. Então, você tem que tomar uma série de cuidados para não elevar ainda mais essas barreiras. Pelo contrário, você tem que abaixar essas barreiras. Então, alguns cuidados são importantes e eu coloco eles agora para vocês, né? Primeiro, hábitos que nós precisamos parar de fazer. O primeiro dele é julgar. E essa questão de julgar, né, colocar como algo bom, ruim, grande, pequeno, ótimo, péssimo, são valores subjetivos. E eu gosto muito do jornalismo, que eu tive experiência de trabalhar durante alguns anos, porque no jornalismo isso aparece de uma maneira muito clara. Então, no jornalismo, ao invés de eu falar tem um buraco grande na rua, eu devo falar qual é o tamanho desse buraco. Eu devo informar, se eu não posso mostrar por meio de uma foto, por exemplo, de uma comunicação no rádio, ao invés de eu dizer, não, tem um buraco enorme na rua, eu devo dar dimensões que permitam às pessoas julgarem se aquele buraco é grande ou não. Então, isso é a diferença de julgar, trazer aspectos subjetivos, e do outro lado, eu trazer dados concretos, geralmente relacionados a números. Então, algo que nós estamos tendo muito no momento político atual é o que? Julgamentos. E poucas pessoas analisando de maneira concreta os fatos e os números. Então, é bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, aí sim que você é um verdadeiro sábio, para utilizar uma frase aí do autor do Pequeno Príncipe. Outra coisa que também dificulta a comunicação, não só de falar em público, né? Lógico que na fala em público você tem que checar muito bem as informações que você vai colocar para não serem informações distorcidas. E aí a gente pode entender aqui em fofoca também as famosas fake news. Então, coisas que não são verdade. Então, por exemplo, falar mal de alguém que não está presente, ou falar algo que você não conhece, não tem certeza.
Em qualquer comunicação, isso vai te derrubar, vai destruir a tua imagem. Mais 2 hábitos, a questão de reclamar, e aí eu trago como exemplo aqui, o Hard, que era uma hiena de um desenho um pouquinho antigo, né, do Leão Lippe e a hiena Hard. A fala desse personagem é: "Eu sei que não vai dar certo, ó dia, ó vida, ó azar". E todos nós conhecemos pessoas que reclamam demais e que geralmente trazem uma negatividade muito grande. Entre os exemplos de negatividade, por exemplo, só falar de doenças, só falar de coisas ruins, só falar de morte. Isso é algo também que derruba, isso é algo que leva para a pessoa com quem você está se comunicando um sentimento ruim. E o que você tem que fazer é justamente o contrário, é trazer bons sentimentos para as pessoas. Desculpas, então não tomar a responsabilidade sobre as suas ações. Isso é algo que ocorre muito, por exemplo, no ambiente de trabalho. Se eu cometi um erro, assuma a culpa. E não faça como Homer Simpson, que aparece aqui, que ele se justifica dizendo que a culpa é dele e ele coloca em quem ele quiser. Então, não é assim. Né? Não dê desculpas, assuma aquilo que você não fez de maneira adequada, assuma quando você errar. Cuidado com estar dando desculpa sempre. As pessoas percebem isso e isso também vai prejudicar a sua imagem e a sua comunicação. Exagero. E aí, é claro, o principal exemplo é o do pescador, né, que pesca um lambari e diz que pescou um peixe enorme. Né? Então, não cometa exageros nas suas falas. Traga dados concretos, números. E cuidado com a subjetividade. O que é grande para você, o que é muito para você, pode não ser para outras pessoas. A questão do dogmatismo, isso é algo que está aparecendo muito agora no momento político que nós estamos vivendo. É a confusão entre fatos e a sua opinião. Então, pessoas dogmáticas, elas pegam uma linha de raciocínio e não largam aquela linha de raciocínio por motivo nenhum. Então, aquele é o meu caminho, é o caminho certo. Qualquer outra coisa que apareça está errado e eu consigo justificar aquilo porque não está alinhado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito. Eu me torno, então, uma pessoa dogmática. Né? Eu confundo a minha opinião com os fatos e, às vezes, eu distorço os fatos só para não mudar de opinião. Nem preciso dizer como está cheio disso atualmente na política, né? Então, não seja dogmático, cuidado para não defender demais a sua visão, a sua opinião, principalmente quando ela não é requerida. Saiba que sempre haverá pessoas com opinião diferente em todos os assuntos. Respeite essas opiniões, quando for preciso dar a sua, coloque como a sua opinião e não como a realidade, como aquilo que é certo, como aquilo que todos devem seguir. Então, isso é algo muito importante também. E são hábitos que a maioria de nós tem e que nós precisamos evitar, parar de fazer, e para isso começar a prestar atenção nesses aspectos negativos. Agora vamos para o lado positivo também, né? Então, o que nós temos que fazer, ou quais são os alicerces para uma boa comunicação? O primeiro é a questão de ser honesto. Eu preciso ser claro e direto, falar só a verdade e agir com coerência também. Então, a questão da honestidade, falar a verdade. Eu preciso ser autêntico, ser eu mesmo. E aqui na comunicação isso ganha um aspecto muito importante. Né? Às vezes é comum a pessoa que começa a se desenvolver como palestrante, como comunicador, começar a copiar alguém no jeito de falar, no tom de voz. Então, isso é algo que, na verdade, dificulta. É diferente você se inspirar em alguém do que você copiar alguém. Então, se inspirar em alguém é aquela pessoa superou, né, os seus obstáculos e hoje é uma boa comunicadora, um bom comunicador. Então, eu também, seguindo os mesmos caminhos, vou superar os meus obstáculos, que são diferentes dos dela, e vou me tornar um bom comunicador ao meu modo. Então, ser autêntico, ser você mesmo. Você não precisa ter determinada voz, falar em um determinado ritmo. Você não precisa se preocupar, por exemplo, com sotaques, né? O nosso famoso R mineiro. Não se preocupe com isso, pelo contrário, isso pode ser uma marca registrada sua. E nós temos na internet pessoas que se destacam, têm muitos seguidores, porque são autênticas, elas não se preocupam com o jeito de falar errado, com sotaque,
elas assumem isso e justamente por assumirem isso se tornam autênticas, se distinguem dos demais e ganham projeção. Então, ser autêntico é importante. A questão da integridade, diretamente relacionada à honestidade. Então, além de falar a verdade, seja as suas palavras. Não adianta você falar uma coisa e agir de maneira contrária. É preciso ser honesto e ser íntegro, não ter duas faces, ser aquilo que você fala. A questão do amor, mas aquele amor que nós desejamos às outras pessoas. Então, sempre que você, na sua fala, deixa claro que você está se comunicando com a intenção de ajudar alguém, com a intenção de fazer com que a pessoa se desenvolva, a pessoa vai acatar o que você está dizendo, ela vai abaixar, né, as barreiras que eu disse que todos levantam num primeiro momento. Ela vai, então, abaixar as barreiras e se abrir completamente para você, porque ela sente que você quer o bem dela, que você está se empenhando e falando para o bem dela. Então, se comunicar com amor, de forma que o seu ouvinte perceba que você quer o bem dele. Isso é algo importantíssimo. E, por fim, e mais importante, na minha opinião, a habilidade de contar histórias. Quando você tem uma comunicação simples e objetiva para se fazer, se você puder comunicar aquilo contando uma história, ótimo. Isso é o auge da comunicação quando a gente fala de palestras. E por que contar história é algo importante? E aí, se fosse um curso, a gente poderia dedicar, por exemplo, no mínimo umas 4 horas para falar sobre técnicas de contar história, de maneira a prender a atenção com relação à narrativa, utilizar roteiros, por exemplo, que são utilizados em filme, né, que nós temos pontos altos, ponto baixo, e existem, inclusive, né, métodos para se utilizar isso, e que você pode e deve utilizar também quando você conseguir passar o que você tem a dizer de maneira que seja contando apenas uma história. Então, isso é o auge da comunicação, é algo que eu ainda estou tentando desenvolver, é algo que eu ainda tento aprender. Por que que contar história é algo tão importante, né? E eu considero, assim, a chave, aquilo que eu busco desenvolver também. Porque a comunicação por meio de histórias é a mais antiga do ser humano. Então, há relatos muito antigos que o ser humano sempre se comunicou, sempre ensinou contando histórias. Então, é importante também contar histórias. Então, sempre que alguém começa a contar uma história, isso chama atenção. E aí existem técnicas para se contar essa história, para que as pessoas prendam a atenção, para que as pessoas realmente se interessem. E aí, se você consegue embutir o seu conteúdo dentro de uma história, isso é o auge, isso é a perfeição da comunicação. Então, fica aqui como desafio para vocês, sempre que precisar comunicar algo, contar uma história relevante que comunique isso. E não há regras fixas para contar essas histórias, existem apenas algumas diretrizes e eu trouxe 3 aqui, né. A primeira é usar o que você conhece, então conte histórias e fale sobre aquilo que você realmente conhece. Capture uma verdade da sua experiência. Se você for personagem dessa história, perfeito. As pessoas vão gostar de ouvir. Expresse valores que você acredita profundamente. Então, expressar esses valores, valores positivos também chamam e prendem a atenção. Então, contar histórias como um alicerce importantíssimo para você ter uma boa comunicação. Eu passo agora à questão da postura. Então, na hora de falar, eu destaquei aqui 3 aspectos só, mas a gente poderia enumerar vários, né. Uma dúvida muito comum de quem vai falar é: para onde eu olho? Aí tem gente que: "Não, está com medo de falar em público, olha para cima, imagina que você está falando sozinho no quarto, está falando na frente do espelho, esquece as pessoas". Num primeiro momento, isso até pode funcionar, né, mas a longo prazo você vai ter que olhar sim para as pessoas, né. O que, vai fazer com que você crie uma conexão com as pessoas é o olho no olho. É o sorriso, é o positivismo, é a questão de falar com amor, como eu disse antes. Então, olho no olho é importantíssimo. Então, pena que, por exemplo, nessa palestra que eu estou fazendo para vocês, eu não consiga estar olhando olho no olho de todo mundo,
porque isso é algo que faz falta, isso é algo que prende atenção, isso é algo que transmite confiança. Então, saiba que você tem que olhar no olho da pessoa com quem você fala. Ah, mas se eu estiver falando por uma plateia muito grande, eu olho no olho de quem? Da primeira pessoa que está ali na primeira fileira? Não é recomendado, né? A pessoa pode entender mal, você está olhando muito para ela, está admirando muito, ela já vai entender ou pode entender como você está muito interessado nela. Então, não é uma boa alternativa você focar a atenção só em uma pessoa. O que que é ideal, então, quando eu vou falar para uma grande plateia, para onde eu olho? O ideal, quando você vai falar para uma grande plateia, é que você olhe para várias pessoas, que você movimente o seu olhar, olhando no olho de pessoas que estão em diferentes posições. Então, no centro, no canto, na frente, atrás, encarando mesmo as pessoas olho no olho. Tá? Isso é importante. Usar o humor, porque o riso quebra as defesas, né? Então, se você consegue falar de maneira bem-humorada, provocar algumas risadas, ótimo, isso também vai baixando as defesas das pessoas, elas vão relaxando, elas vão acolhendo de uma maneira melhor aquilo que você está falando. Só que aqui tem que ter um cuidado muito grande, porque o humor é uma arte que nem todos dominam. Vocês sabem, nem todo mundo consegue contar uma piada de maneira engraçada e interessante. Então, se você não é um bom contador de piadas, cuidado também no uso do humor. Tá? Não vai dar muito certo se você quiser ser um humorista não tendo essa capacidade. Ser espontâneo, de novo aparece aqui a questão da naturalidade, né? Que eu até citei um pouquinho quando falava de integridade, naturalidade, ser espontâneo. E aí entra uma dica importantíssima que eu sempre coloco para os alunos, que quando os professores pedem para apresentar trabalho, reclamam, né, inventam dor de barriga, precisou trabalhar até mais tarde, ficou doente, precisou ir no dentista, traz atestado do dentista, só para não apresentar. Né? Então, uma dica importante é, se você está nervoso, tremendo, por exemplo, revele essa sua vulnerabilidade. Por exemplo, admita, ó, pessoal, estou um pouquinho nervoso, eu nunca fiz isso, é minha primeira vez, então peço que compreendam, mas vamos lá, eu tenho coisas interessantes para falar para vocês. Quando você faz isso, o que que acontece? A plateia sente compaixão por você e ela passa a torcer por você, mesmo que você erre e gagueje. Não, tudo bem e tal, vai, você consegue, mesmo que eles não manifestem, eles estão torcendo para que você consiga. Ainda com relação à postura, né? Outra dúvida comum. Eu devo me movimentar, ficar parado? Né? Então, é preciso agir com naturalidade. Ser espontâneo com relação à postura também é ser natural. Então, nem se movimentar demais, mexer demais os braços, andar demais no palco é prejudicial, mas também ficar como uma estátua, não se mexer também é prejudicial. Isso desvia a atenção das pessoas, elas param de olhar para você. Então você tem que se movimentar de maneira natural. Se der para andar no meio das pessoas com quem você fala, ande. Isso faz com que a pessoa seja obrigada a virar o pescoço, te acompanhar, isso vai mantendo a atenção. Se não dá, pelo menos em cima do palco ali, se movimente para a esquerda, para a direita, de maneira devagar, com naturalidade, conforme você for falando. Gesticular com os braços é importante, sim. Nós somos de uma cultura, né, principalmente os italianos, descendentes de italiano, que gesticulam muito. E isso complementa a nossa comunicação, não é só a comunicação verbal, não é só a voz, os gestos são importantes, a postura é importante. Então, você nunca deve se apoiar, cruzar os braços, colocar as mãos, por exemplo, no bolso, isso também é algo que transmite uma postura não adequada para quem está falando. Então, não se apoie, não cruze os braços, não coloque a mão dentro do bolso, movimente sim as mãos, fale com naturalidade movimentando as mãos. É melhor do que esconder as mãos, colocar elas para trás, por exemplo. Tá? Então, espontaneidade, naturalidade na postura, a questão de usar humor de maneira bem dosada e apenas se você dominar essa arte, a questão de falar com confiança, olho no olho e sorriso, eu colocaria como as principais dicas de postura. Se nós estivéssemos presencialmente, daria até para a gente analisar e fazer, né, alguns testes. Infelizmente,
isso não é possível, né, demonstrar na prática para vocês aí algumas coisas que ocorrem, né, e que devem ser evitadas, mas espero que só falando eu tenha conseguido colocar para vocês. A questão do uso da voz. Existem várias e várias dicas aqui que podem ser dadas. Eu vou me concentrar apenas nas que eu considero mais importantes, né? E eu coloco primeiro, na hora da fala, a questão do silêncio. Mas falar e silêncio? Sim. Falar e parar um pouquinho é importante. Você parar para que quem está te ouvindo pense é importante. Com o tempo, com a prática, você começa a entender qual é o momento de você falar, dar uma pausa maior, dar uma pausa menor ou não dar pausa nenhuma. Geralmente, quando você faz uma pergunta para o seu ouvinte, você tem que dar uma pausa maior, porque a pessoa tem que ter um tempo para pensar na resposta. Se você já emenda outra e vai falando, vai falando, vai falando, a pessoa se perde. Como que ela vai processar? Não deu tempo nem dela pensar no primeiro pergunta, você já lançou outra, já falou outra coisa. Então é importante o silêncio, as pausas são importantes. E às vezes nós vemos pessoas que vão se comunicar muito preocupadas em não deixar pausa. Errado. É preciso deixar pausa. É preciso deixar silêncio na dose certa, no momento certo. Como que eu aprendo isso? Praticando, observando quem faz. E aí, quando ou a pessoa fala rápido demais, ou então, algo que é ainda pior, né, ela ficar enchendo de na, tá, aí, então, tá. Então, é ficar repetindo esses termos entre uma frase e outra, entre uma colocação e outra, também começa a soar para o ouvinte como algo que incomoda. Inclusive, a gente sabe, né, os professores têm que tomar cuidado, porque quando o professor começa a utilizar muito esses termos, vira meme, né? Hoje em dia, vira meme, não tem jeito, não tem escapatória. O aluno tira a foto do professor sem o professor perceber e faz um meme. A gente já sabe disso. Não sei se vocês sabiam, mas os professores sabem que vocês fazem meme da gente com uma frequência muito grande, inclusive, e compartilham entre vocês. A questão do tom da voz. Então, eu devo falar com que tom? Mais alto, mais baixo, mais rápido, mais devagar? O importante é que você não seja monótono. Olha a origem da palavra, monotom, monótono. Eu não posso falar em um tom só. Eu preciso oscilar o tom. Então, quando a gente fala do tom da voz, falar alto, falar baixo, rápido, devagar, significa o quê? O que eu não posso é ser monótono, é falar sempre igual. Ora, eu tenho sim que falar mais alto, ora eu falo mais baixo, ora eu falo em um volume médio, que seria o normal, o que vai prevalecer. E quando que eu faço essa oscilação? De acordo com o que eu quero destacar. Então, se eu quero chamar atenção, eu posso elevar o volume da voz. Agora, eu também chamo atenção quando eu começo a falar cada vez mais baixo. Porque na medida que eu vou baixando o volume da voz, o que ocorre? As pessoas tendem a tentar prestar mais atenção para entender o que a pessoa está falando. Então é importante falar alto, falar baixo, falar em um tom mediano, que é o que vai prevalecer, e oscilar. Eu não posso ficar em um só tom. Eu preciso oscilar, então, o tom da voz, o ritmo da voz, hora falar mais depressa, hora falar mais devagar, hora falar quase soletrando uma palavra, quando ela é importante. Então, tom, ritmo e volume tem que estar oscilando sempre. O que eu não posso é ser monotom, um tom só, monótono. Porque falar em um tom só vira monótono. E o monótono é cansativo, ninguém gosta de ouvir. Então, com relação ao uso da voz, eu deixo para vocês essas dicas, né? Aí tem outras várias dicas, como, por exemplo, é importante aquecer um pouquinho a voz antes de você falar, fazer exercícios com a musculatura da boca e da língua, geralmente, né, são fazendo caretas mesmo, conversando. Você pode até conversar um pouco mais para aquecer a voz, né? Então, uma série de outras dicas também que são muito bem colocadas por profissionais da voz, né? Como, por exemplo, o fonoaudiologista, né? Existe uma série de vídeos aí das pessoas ensinando como aquecer a voz. Então, fica essa dica também para vocês.
Pessoal, com isso eu já me aproximo aí do encerramento da fala para depois abrir as perguntas, né. Como eu disse, eu fui bem pontual nos aspectos que eu considero mais importante, e depois eu peço que nas perguntas vocês direcionem para aquilo que é importante para vocês, para a realidade de vocês, né. Então, primeiro eu deixo, né, como referência que eu utilizei, inclusive nessa apresentação, e para quem quiser se aprofundar mais no estudo da oratória, esse livro, A Arte de Falar em Público, é um best-seller, ele vai desde contar histórias antigas dos grandes oradores gregos, até coisas mais atuais, como o uso da tecnologia. Uma outra dica que eu deixo para vocês, TED Talks, não sei se vocês já conhecem, são eventos que ocorrem no mundo todo, em que grandes pesquisadores, pessoas de referência, são desafiados a falarem sobre o estudo da sua vida ou a sua prática em apenas 15 minutos. Então, são palestras rápidas sobre todos os assuntos que vocês imaginarem. Quem ainda não conhece, por exemplo, precisa fazer um trabalho, preparar um texto sobre determinado assunto, digita esse assunto lá no site do TED, com certeza vai ter várias palestras sobre aquele assunto. Existe um canal no YouTube e existe o site também do TED com os mesmos vídeos. Eu prefiro pelo site, porque no site dá para baixar facilmente, você já baixa com a legenda, tem legenda em vários idiomas. E do TED Talks, né, dessa série de eventos que ocorrem no mundo todo, e que depois viram esse repositório de vídeo palestras, existe um livro que é do idealizador do TED Talks, dessa série de eventos, que é chamado TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. Então, aqueles que querem direcionar para a palestra mesmo, eu sugiro a leitura deste livro. Uma pessoa que também tem muito conteúdo interessante com relação à voz, principalmente. Tá? Então, quem quiser melhorar a questão da voz, né? O Julian Treasury, ele é presidente da agência do som, uma empresa de consultoria, ele também é autor de um livro que chama Sound Business, e ele vai mais a fundo nessa questão dos sons da voz. Então, se alguém quiser se aprofundar nesse aspecto, tem vídeos dele, inclusive lá no TED, que vale a pena também assistir. Outra referência que eu utilizei também, principalmente na questão da importância de contar histórias, é esse diretor aqui americano, o Andrew. Ele ganhou já 2 Oscars, né, pelo Procurando Nemo e também pelo Wall-E, e ele conseguiu revolucionar a história do cinema com o filme Procurando Nemo, porque ele deu uma nova forma às narrativas dos filmes. Então, uma nova forma às narrativas dos desenhos. Então, ele não só trouxe o uso da tecnologia, né, computação gráfica, mas ele mexeu na narrativa, na forma de contar a história. Então, ele tem contribuições importantes sobre como contar e contar de uma maneira, uma história que você prenda a atenção das pessoas, que elas queiram descobrir o final. Tá? Então, ele tem também conteúdos dele lá no TED Talks. Pessoal, esse curta-metragem assistam, é muito bom. É um curta-metragem de 2007, antiguinho já, mas assim, premiado no mundo todo. Dura só 15 minutos, chama Validation, porque Validation, né, a figura que aparece aí na capa do documentário, é um funcionário de um shopping que ele faz o quê? Ele valida só. A única função dele é carimbar o bilhete das pessoas que compraram no shopping, olhar na nota, carimbar o bilhete para que ela saia do estacionamento sem pagar. Só que ele começa a fazer elogio para as pessoas que vão lá validar o seu cartão, né? E daí surge toda uma narrativa curta, mas muito interessante, muito interessante. Tem um suspense na história que você só descobre no finalzinho, e ele vai falar da questão do uso da emoção, de valor universal, de falar de maneira positiva com as pessoas. A principal contribuição desse curta-metragem, que está disponível no YouTube, legendado, é a importância de eu sempre falar de maneira positiva com as pessoas. Isso vale não só para uma palestra, isso vale para o dia a dia, para todas as pessoas com as quais nós conversamos, seja na família, com os amigos, no trabalho. Isso é uma lição de vida. Assistam esse documentário, tá?
E, por fim, eu quero deixar para vocês que falar em público, comunicar bem, é possível para todo mundo, mesmo que você seja tímido, como aquele menino que está ali em frente à sala de aula, não conseguindo nem aparecer, você pode se tornar um grande orador. Eu consegui, você também pode conseguir, você pode se tornar uma pessoa de destaque, basta querer, basta esculpir a si mesmo nessas habilidades, tá? E já que nós falamos muito de medo e de nervosismo, eu deixo como frase para encerrar que coragem é fazer um bom uso do medo. Não elimine o medo, não elimine o nervosismo, faça um bom uso dele. Pessoal, com isso eu encerro a minha apresentação e eu vou agora, então, né, permitir que vocês participem, façam as perguntas, direcionem da maneira como vocês acharem melhor. Quem quiser participar por áudio primeiro, vamos começar então, valorizando quem criou coragem de falar por áudio. Vamos lá. Marcos, eu Oi, tenho Dudu. uma pergunta. É quanto a exercícios de relaxamento, tem alguma dica, tanto vocal quanto corporal mesmo também? Tá, dica de relaxamento. Com relação aos exercícios vocais, eu vou deixar para que vocês pesquisem, né, com relação a quem é fonoaudiologista. Né? Tem uma série de exercícios de ficar imitando campainha, né, fazendo tá? Isso daí ajuda a desenvolver, né, a musculatura das cordas vocais. Mas como isso é área de fonoaudiologia, eu peço que vocês procurem, né, por vídeos de fonoaudiologia, de fonoaudiólogas, aliás, explicando sobre isso. Eu acredito que vai ser mais útil. Algumas dicas comuns, né, a questão da respiração. Respiração, porque quando nós ficamos tensos, nervosos, a primeira coisa que acontece, né, é uma reação natural do ser humano, é um instinto primitivo ainda, de quando a gente vivia na floresta e chegava um bicho que poderia nos ameaçar, o que que era? O teu corpo se preparava para correr, se preparava para fugir. E esse preparo, o que que é? Acelera o coração, acelera a respiração e corre. E isso permanece em nós. Então, quando a gente se sente em um cenário que é ameaçador para nós, o coração vai disparar, a respiração vai disparar. E aí, o que que você pode fazer para controlar isso? Respirar fundo. Então, é fazer aquela respiração que quem faz curso de teatro, por exemplo, treina muito, né? Isso aparece muito nas aulas de teatro, que é a respiração abdominal, né? É você sentir o diafragma que fica aqui embaixo da costela, se movimentando, você realmente encher na capacidade máxima o seu pulmão, esperar um pouquinho e liberando devagar. Porque a partir do momento que você controla a respiração, os seus batimentos cardíacos também caem e aí todo o nervosismo passa. Então, de todas as reações que o corpo tem quando se sente ameaçado, vindo desse instinto primitivo que eu falei, o único que você consegue controlar de maneira consciente é a respiração. Então, por isso que é importante você começar controlando a respiração. Respiração profunda, segura um pouquinho, solta mais devagar do que você inspirou. Isso vai ajudar a relaxar o corpo como um todo. E aí você pode fazer algum tipo de alongamento, braço, pescoço, porque é comum, né? Tensão causa dor e uma certa limitação dos movimentos aqui, principalmente na região do pescoço e ombro. Então, movimente, simplesmente movimentar, cuidar da respiração e ver alguns exercícios vocais que você considere útil aí, que vai te ajudar. Então, essas são as dicas, espero que eu tenha conseguido responder para você. Muito obrigada, eu queria agradecer muito pela palestra, foi realmente muito enriquecedora. Bom, fico contente que tenham gostado. Alguém mais quer fazer pergunta em áudio? Eu estou olhando aqui no chat também ninguém mandou nenhuma pergunta. Pessoal, não tendo mais perguntas, então, eu encerro agradecendo mais uma vez, né, o convite, agradecendo a atenção de vocês, agradecendo por terem ficado comigo até agora. Espero estar colaborando para a formação de vocês e para que vocês desempenhem a cada dia de uma maneira melhor essa função tão importante que vocês desempenham. Tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus
e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, de maneira presencial. Abração a todos.